Daniel 2, versículo 13, a palavra do Senhor disse assim: saiu um decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber ao caso Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus e disse: Daniel, seja bendito o nome do Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém? Pai, eu quero te dar a ti as graças nesta noite, nesta oportunidade. Eu quero lhe pedir: glorifica-te, Senhor, exalta-te, Senhor, que o teu Espírito Santo conceda nas nossas vidas nesta noite o entendimento da tua palavra. Nós, ao ouvir a tua palavra, venhamos ouvi-la e poder, ó Pai bendito, compreendê-la, e poder, ó Pai bendito, colocá-la por prática, Senhor, em nome de Jesus. Porque se nós praticar a tua palavra, ó Deus, os resultados serão, ó Deus bendito, totalmente diferentes. Os resultados serão, ó Deus bendito, certo. A resposta será certa. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a compreender a tua palavra e praticá-la. E assim, ó Pai bendito, nós sairemos vitoriosos. Seja qual seja, ó Pai, a situação que a tua filha, que o teu filho possa estar passando ou irá passar. Porque o Senhor é conhecedor de tudo, o Senhor sabe de tudo, o Senhor é o único também que é conhecedor de tudo. Porque não há outro que conhece tudo, que sabe de tudo. Só o Senhor é Deus, só o Senhor vive, só o Senhor reina por eternidade a eternidade. E tu és o Todo-Poderoso que vive e reina por todo sempre. A ti seja dado o louvor, a honra, a glória e a vitória. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui têm amigos? Quantos aqui têm companheiros? Companheiros de trabalhos, né? Companheiros de oração, amigos chegados. Aí, se for falar na linguajada aí, como diria hoje, comparsas. Ô meu comparsa, como seria você, o seu nome é? Joca. Como diria na linguajada aí no Parça? Comparsa? Parça? Mano? Mano, aí parça. Meu parça, aquele ali é meu parça chegado, né? Não é? Amigo, aquele cara é meu amigo. Você tem amigos? Você tem parças? Ou não? Tem mano por aí? Agora eu te pergunto: você tem amigos que você pode se chamar assim, vamos orar, eles vai com você? Interceda aí, vamos interceder. Você tem esse tipo de pessoas? E se você tem,
Se você tem comunicado a eles nos momentos difíceis. Aí eu faço outra pergunta. Você está passando situação difícil, ou tem passado, como está? Você precisa de ajuda ou não? Você se preocupa com esse sistema do mundo que está aí fora? Na segunda-feira eu compartilho para vocês, só para ter uma ideia o que passa comigo, né? Na segunda-feira eu fui até Mogi das Cruzes, né? Fazendo uma viagem. Irmãos, e você, claro, eu cruzei São Paulo inteiro, praticamente, né? Passa pela Tietê, vai até no final. E de lá para cá você vem, depois aí você cruzei novamente, entrei dentro de São Paulo, algumas viagens também dentro, depois saí em Jundiaí. E aí você vai sair, você estampa diante daquelas construções, prédios, casas, gente, carro, aquele movimento total. Entendeu? E eu falei, eu mesmo falei para Deus, meu Deus, é tanta gente, né? Não é a primeira vez que eu vejo isso, mas isso ocorreu agora. Eu falo assim, meu Deus, tanta gente. Onde será que esse povo vai passar a eternidade? Tem gente demais. Tem gente demais, irmãos. Entendeu? Às vezes nós que saímos lá do interior com o Pedro, né? Chegamos em cidades grandes, né? Ou passamos. Isso faz muitos anos que ocorreu com você, que ocorre comigo. Mas nós não podemos esquecer e ver que o Espírito de Deus move nós diante de tanta gente. E eu, meu Deus, tem misericórdia. Onde esse povo vai passar? Você sai assim, numa ruazinha, depois sai em Vaz Paulista, saímos em Campinas. Aí é trânsito, é carro, de todo lado. Aí você vai vindo aí, você não sai da cidade, não. Deixa cair. É gente para todo lado. E o que fazer diante dessa situação? E aí, eu compartilho com vocês numa espécie de amigo, ou seja, de irmãos que nós somos. Fala sobre nós somos irmãos. Amém? Nós somos irmãos, nós somos uma família. Amém, irmãos? Nós somos uma família na fé. Ou seja, você é meu comparsa, você é meu mano, você é meu amigo. Se não é, tem que ser. E aí eu aqui compartilho que você vai entender essa mensagem. Entenda? Você vai entender a mensagem. Se nós olharmos pelo sistema, para esse mundão que estão aí fora, nós possamos observar que se este povo, este mundão, que eu falo mundão, pessoas, não se render a Cristo, eles vão receber a morte, eles vão morrer eternamente. Sim ou não? Vai. Se eles não se renderem, irmãos, outra coisa eu quero dizer, a palavra ela tem sido pregada. Talvez você não tenha pregado, pode até ser, que você não tenha falado o Evangelho. Mas tem gente pregando a palavra. Existem diversos meios que a palavra está sendo divulgada. Que alguém está falando, proclamando, divulgando o Evangelho da salvação. O Evangelho da vida. O Evangelho da luz. O Evangelho que tira o homem das trevas. Para a maravilhosa luz que é Cristo Jesus. Por mais que eles não querem, estão sendo mortos. Irmãos, está cheio de pessoas aí morrendo, que estão mortos. Escuta, está vivo fisicamente, mas espiritualmente estão sendo matados, estão mortos. E qual é a nossa preocupação ou reação diante desses acontecimentos? Olha bem, nesse capítulo 2, esse capítulo 2 ele vai relatar a respeito do sonho de Nabucodonosor. Ele teve um sonho no seu 2º ano de governo. Houve uma noite
direito após ele ter um sonho. E ele ficou perturbado. Isso começa a relatar a partir do versículo 1 do capítulo 2. Quando ele teve esse sonho, ele ficou perturbado toda uma noite. No outro dia, e ficou perturbado o espírito dele. E ele manda, ou seja, convoca todos os sábios. Ele convoca todos os bruxos. Ele chama todos os feiticeiros. Entende? Para você entender melhor, existe antigamente, né? Falar muito adivinhador. Não sei se você já ouviu falar. Adivinhador. Na minha infância, na minha adolescência, falava muito nesse negócio de adivinhador, curador, entende? Isso aí é uma espécie de discípulo de Satanás. Amém? É isso. Nesse caso, nessa época, havia os sábios, havia os adivinhadores, os caldeus, os feiticeiros, os bruxos, que poderia dar interpretação de sonho. Ou seria, alguém tinha um sonho, entende? Alguém tinha um sonho e não sabia o significado, ele ia lá e chamava, né? Esses adivinhadores. Também existiam os profetas, né? Existem profetas também naquela época, até hoje existe também. Só que esse rei, ele teve esse sonho, ele foi perturbado, ele chamou esses homens para poder, só que ele foi além, porque ele não relatou o sonho. Ele queria saber que os seus adivinhadores pudessem relatar o sonho e o significado do sonho. Entende? Que, digamos, se ele chega e fala para o adivinhador: olha, eu sonhei isso, eu quero o significado. Tem que eles talvez poderia, da forma deles, né? É o que eles faziam. Aí ele podia inventar uma mentira e tudo. Mas nesse caso aqui, o texto vai relatar que esses adivinhadores, esses sábios, não foram convocados e não conseguiram. Não conseguiram. E aí quando ele recebeu a ordem do rei, eles pediram um tempo. O tempo venceu, eles não conseguiram interpretar nada. Após esse tempo, eles vieram novamente e eles falaram assim: olha, rei, esse mistério, irmãos, presta atenção nisso, nessa palavra, tá? Este mistério, entre aqui os seres humanos, não há ninguém que possa dar uma interpretação. Só os deuses. E esses deuses, eles não vivem junto com os humanos. Aí o rei, ele se irou mais ainda. O rei falou: vocês estão querendo mais tempo. Vocês já pediram tempo, eu dei o tempo, e vocês não conseguem trazer a mim o que eu sonhei e a interpretação do sonho. E aí o rei lança um decreto a partir do versículo 13. Entende? Aí nem precisa você continuar lendo aí, porque aí não dá certo de eu pregar e você lendo aí, não dá certo. A partir do versículo 13, o rei lança um decreto. Que decreto? Ele falou assim: olha, se vocês não trazerem para mim o sonho e a interpretação do sonho, eu vou mandar matar todos os sábios, todos os bruxos, todos os encantadores. Aí todo vai morrer. Essa prática de mandar matar, se você olhar no Antigo Testamento,
E também no Novo Testamento era um pouco comum naquela época. Não tão comum, mas era muito exercitado. Se você olhar, por exemplo, no caso do nascimento de Moisés, se lembra lá que teve um período que Faraó mandou matar todas as criancinhas? E que surgiu, né, a ideia lá que ia nascer um libertador e aquela coisa toda, e o rei quis e mandou matar. E matou morreu muita gente. Moisés acabou sendo salvo. Na época de Jesus, também no Novo Testamento, quando Jesus nasce, e Herodes, ele preocupado, e também é uma tática maligna, né, que o diabo faz. É tanto que no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. Aí nós vemos também o rei mandando buscar todas as criancinhas, porque surgiu e a fama correu que havia nascido o rei dos judeus, que era Jesus. E justamente por isso o rei manda matar. Aqui no caso de Daniel, o rei, ele ficou tão incomodado que falou assim: olha, já que vocês não conseguem, está querendo me enganar, está querendo mentir, está pedindo para mim contar o sonho, porque até então alguém contava o sonho para eles e eles interpretavam supostamente, mas nesse caso não. Aí diz aqui que o rei tinha um guarda, um encarregado, um comandante, recebeu a ordem: pode matar. Irmãos, nós lemos aqui esse texto, que Daniel ficou sabendo. Olha, então falou Daniel e falou avisado e prudentemente, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Quando Daniel ficou sabendo que o decreto estava em vigor e que os guardas, os soldados, esse arioca aqui saiu para matar e chegou para buscar Daniel, chegou a vez dele. Irmão, olha bem, nós muitas das vezes vemos tantas coisas acontecendo e nós pensamos que acontece lá, mas com nós não vai acontecer. Às vezes passa isso na mente do homem, né? Às vezes nós vemos, né, tanta coisa acontecendo, a gente pensa que com a gente não vai acontecer, né? Você vê pessoas ficando doentes, uns pensam que nunca vai acontecer também, né? Devemos pensar um pouco nisso também. Nós vemos pessoas aí envelhecendo, né? Ou já mais velhinhos, e a gente mais novo pensa que nunca vai ficar velho. E vai ficar velho, a menos que partir antes da hora. Não é verdade? Nesse caso aqui, não sabemos se porque não chamaram Daniel antes, mas a notícia chegou até Daniel: olha, está buscando você, está buscando você, porque todos os macumbeiros, todos os adivinhadores, todos os bruxos estão sendo buscados para matar. A ordem é certa. Quando Daniel ouviu essa notícia, quando Daniel ficou sabendo, essa é o que me chama a atenção. A partir do versículo de número 16, ele disse assim: foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria a interpretação. Olha bem, quando Daniel ficou sabendo, ele falou assim: me dá um tempo. Não se sabe se ele chegou até o rei, mas eu sei que o rei constatou esse pedido de Daniel.
e falou: dá-me um tempo que eu vou trazer a revelação. Olha, presta atenção, é o que eu falei antes. Nós vemos muitas coisas acontecer e nós, como igreja, como príncipes do Senhor, como princesas, nós somos, príncipes e princesas do Senhor. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Em nós, irmãos, temos a luz. Nós, a igreja de Deus, tem o Espírito de Deus sobre nós. Ou não? Tem. Sobre Daniel tinha. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Quando ele ficou sabendo, quando ele constatou e viu que estava sendo morto todo mundo, ele chamou a responsabilidade para si. Só que o que me chama a atenção aqui, o versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros. Se lembra que eu contei para você? Você tem companheiro? Você tem comparsas? Existem companheiros, irmãos, só para quê? Só para churrasco. Nem esse tipo de companheiro que eu falo, não. Sabe, companheiro só para churrasquear? Ou companheiro só para outras coisas? Mas nesse caso aqui, os companheiros que Daniel foi e avisou, chamou eles. Quando Daniel vou reunir meus companheiros, reuniu os seus amigos, os seus três, aqui falando três, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério. O rei está com o mistério lá, já falou para todos as bruxarias, para tudo. E eu até hoje não tem um lugar que tem mais bruxo do que lá em Cusco, lá no Peru. Tem um bairro lá que é só de bruxo, de feiticeiros, bairro inteiro. E quando Daniel ficou sabendo desse mistério, que esses adivinhadores, esses sábios, os entendidos, estavam sendo mortos, ele chama a responsabilidade para si, mas ele o que ele faz? Ele compartilha com seus companheiros de ministério, ele compartilha com seus companheiros de oração, companheiros, entende, irmãos? E ele fala assim: vamos pedir misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério. Entendas? Vamos chamar ao Deus do céu, vamos suplicar a Ele. Ele fez, irmãos, uma corrente. Entenda o que acontece hoje? Que muitas das vezes nós, quando eu falo nós, eu e você, passamos situações individual, pessoal, familiar, situações que envolvem talvez, a nação, ou se envolve o mundo, irmão, e nós nem se preocupa. Daniel aqui, quando ele ficou sabendo disso, a vida dele estava, entenda, a vida dele estava sendo buscada. O diabo estava ali buscando eles, entenda? Aí ele se posiciona. E é o que acontece hoje em dia. É o que acontece. Nós não somos diferentes. Hoje nós somos tentados, somos muitas das vezes até forçados a passar situações, e Deus permite para ver a nossa, entende? O nosso posicionamento. Como na quinta-feira eu estava pregando a palavra, falando de o sacrifício de Isaac, é muito fácil hoje você vê pessoas falando assim: olha, aquele pastor, aquela família é uma bênção,
porque os filhos estão na igreja, ele é próspero, não tem enfermidade na sua casa. Entende ou não? Olha, os filhos todos estão no ministério, e o pastor prega, é uma bênção aquele pastor, aquele irmão, aquele obreiro, aquela família é uma bênção. Olha como está tudo uma bênção ali. Agora eu quero ver, olha bem, quero ver este irmão, este pastor, ou aquele obreiro que não tem toda a sua família na igreja, que não está com todos os seus filhos na igreja, no ministério. Quero ver ele continuar pregando. Está entendendo ou não? Ele continuar pregando, ele continuar falando que Deus liberta, ele continuar declarando que Deus cura, se ele mesmo está enfermo, ou se um membro da sua família está enfermo. Entende, irmãos? Está entendendo ou não? Que é muito fácil nós, às vezes, falar assim: não, aquele ali é uma bênção, eu sou uma bênção, porque estou bem. Eu quero ver você estar numa situação crítica, ou que seja de enfermidade, ou que seja de dívida, ou que seja de salvação, de problemas, ter um filho nas drogas, e você continuar pregando: não, Jesus liberta. E alguém fala: mas como Jesus liberta se o seu filho não é liberto? Agora, pregar quando tudo está bem, quando todo mundo está bem, isso não é difícil. Agora, aquele servo como Abraão, tendo de entregar o seu único filho para o sacrifício, o único, e ali ele fala assim: nós vamos adorar e regressaremos. Na dor, no coração partido, e ele crendo em obediência ao Senhor. É diferente isso aí. Porque eu digo para você falar que Deus cura quando você está desfrutando uma plena saúde é uma coisa. Agora, você falar que Deus cura, ou você, ou a sua esposa, ou o seu filho não está, é outra coisa. É outra coisa. E muitas das vezes nós somos colocados na balança pelo que nós temos, ou pelo que acontece ao nosso redor ou em nós. E não é bem assim. Não é bem assim. Daniel aqui, ele foi chamar a misericórdia de Deus quando ele viu que os sábios, os bruxos, estavam sendo mortos. Ele pensou assim: está chegando em mim, ele estava sendo buscado também. Você crê que o diabo não fica aí olhando para você? Se acha que o diabo olha para mim querendo uma brecha para poder me derrubar? Claro que ele busca. Você vê muitos pastores caindo aí, não é assim? Você vê muitos irmãos caindo aí. Isso que nós temos que fazer, irmãos, se posicionar e falar: Deus tem misericórdia de mim e dos demais. Daniel foi, ajuntou força e chamou a misericórdia de Deus. Deus, revela esse mistério, revela esse sonho, dá uma interpretação. E foi buscar o Senhor. É o que disse aqui, ó. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Ele teve uma visão, uma espécie de um sonho em visão do que o rei estava acontecendo, do que tinha sonhado o rei. E aí diz: Daniel bendiz o Deus do céu. E Daniel vai e começa a glorificar e bendizer o Deus dos céus, o Todo-Poderoso, porque Deus havia revelado para ele. E diz Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Mas antes nós vemos Daniel chamando a intercessão. Eu creio no poder da intercessão, da oração intercessória. Eu creio. Entende? Eu creio. Então o que essa palavra está dizendo? Se você estiver num momento
de dificuldade, de problema, ou você, ou mesmo a sua família, ou que seja o mundo, o que nós temos de fazer? Unir força. Isso tem que nos incomodar. E isso tem que nos levar aonde, irmãos? Pedir socorro de Deus. Entenda? A pedir socorro de Deus. Porque Daniel disse que ele foi pedir e dizer: vamos, meus companheiros, olha, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo que o rei Nabucodonosor está matando, mandou matar, já assinou o decreto, e está nos buscando, vai nos matar também. Vamos orar, vamos pedir misericórdia de Deus. E aí você encontra Jesus falando, né? Pede que recebe, busca, acha. Entende? Mas às vezes, irmãos, como que não era nem necessário nós precisar passar ou vir um espírito de morte nos atacar para que nós buscamos a Deus? Não é nessa, desde que nós conhecemos a palavra, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ele desperta-nos, né? E faz nós ver situações aí para que nós oremos, para que nós pedimos misericórdia. Tem misericórdia. E aí disse, e Daniel já disse assim, ó: é ele quem muda o tempo e as estações. Deus que muda o tempo e as estações. Você vê que o tempo muda, você vê o tempo mudando. É Deus que muda, irmãos. E aqui ele diz assim, ó: remove reis e estabelece reis. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele dá. Então vamos pedir a Deus inteligência. Desde Daniel fazendo isso. Vamos orar para que Deus dá inteligência. Daniel já tinha, irmãos, escuta, Daniel já tinha esse espírito. Mas nessa proporção de interpretar o que o rei sonhou, entenda? Sobre Daniel já está o Espírito, já está. Fala sobre você, o Espírito já está sobre ti, pode falar. Eu profetizo, o Espírito de Deus está sobre ti. Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus também diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por isso o Senhor me enviou a pregar. Entende, irmão? O Espírito está sobre ti. Deus já te enviou, Deus já te ungiu para você ir pregar. Agora, pregar, irmãos, olha isso aqui. Nós vimos que ele chamou misericórdia. Quando você participa de uma reunião de oração, você está pregando. Por quê? Você está chamando a misericórdia de Deus a favor dos necessitados. E disse mais, ó: ele revela o profundo e o escondido. Ele revela. É só você orar. Entende? Ele revela, irmão. Ele revelou a Daniel, por que não revela a mim e a você? Ó, ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele sabe, irmãos, o que está em trevas, escondido. Ele sabe, ó, quando o diabo sai, os demônios que operam de noite, como diz no Salmo 91, ele sabe quando esses demônios saem nocturnamente para destruir. Ele conhece também aqueles demônios que operam ao meio-dia. Demônios que operam ao meio-dia. Ele sabe. Agora, se você fala: Deus me livra deles, Deus me guarda deles, Deus te guardará. Agora, se você não, se a palavra está falando para você pedir misericórdia, a palavra está falando para você pedir livramento, a palavra está falando para você pedir que Deus revele, que Deus te mostre, e você não faça nada disso. E nós temos motivo, irmãos, para pedir, porque o que a gente que está aí morrendo não está escrito, não é verdade? Né? A ti, Deus, de meus pais, eu
rendo graças e louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso ao rei. Aqui ele já está dando graças, ele está agradecendo a Deus, porque Deus havia revelado. Irmãos, sobre nós e sobre toda a humanidade havia um decreto, ou seja, ainda há um decreto de morte. Entende? Lá em Colossenses diz que Jesus desfez esse decreto, que havia o contrário. Ele tirou esse decreto. Havia um decreto de morte, condenação. O diabo estava com ele nas mãos. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele tomou esse decreto de Satanás, para que todo aquele que crê nele terá vida, porque quem não crê em Jesus terá morte. Então esse mistério já foi revelado a mim e a você. Nós já temos o mistério da vida, porque havia um mistério, que era o mistério do sonho, da interpretação que Daniel pediu, porque se não revelasse o mistério, todos iam morrer. E se você e eu não tivesse aceitado a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós já estaríamos mortos. Tem muitos aí, irmãos, que estão vivos fisicamente, mas espiritualmente estão mortos. Só há uma saída: é crer em Jesus. É crer em Jesus e será salvo. Amém? É crer em Jesus e será salvo. E Daniel fala aqui: porque me deste sabedoria e poder, agora me fizeste saber. Nós sabemos agora, né? Versículo 24: por isso Daniel foi ter com o rei Arioca. Por isso Daniel foi com Arioca, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e disse: não mates os sábios. Irmãos, quando eu prego a palavra, quando eu divulgo a verdade, quando eu prego o evangelho, eu estou dizendo assim: não mates. Quando eu falo em Jesus, eu estou falando assim: não mates. Porque o diabo está matando, irmãos, ele está matando as pessoas. E nós temos já o mistério, nós já temos a revelação. E a revelação, ela se chama Jesus. Jesus. Jesus é a revelação. E Daniel, quando recebeu a revelação, ele foi até o guarda Arioque, que tinha a ordem, que estava matando. Ele estava executando o decreto. E ele chega e fala assim: não mates os sábios. Não mates. Não é glorioso? Não mates. Não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Aí, se você se lembra, ele vai falar essa interpretação aqui, ou esse sonho de Nabucodonosor, era um caso do governo das nações, que até hoje, possamos afirmar assim, que hoje está em exercício. Aí ele fala da cabeça de ouro, ele fala do bronze, de ferro, de barro. Tudo isso são poderes maiores, governos maiores e menores. E nós vemos hoje no mundo governadores, presidentes ou reis, ou que seja, uns mais poderosos e outros menos. Mas se você entender melhor o versículo 44, ele conclui e traz a revelação dizendo assim: mas nos dias desses reis, já está apontando, irmãos, para essas épocas que nós estamos, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino
expulsará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aqui já está falando de Cristo, da execução do poder de Deus, que vai chegar o tempo, aonde, irmãos, nós vimos hoje, né? Sai presidente, entra presidente. Uns querem ser maiores que outros, mas vai chegar um momento que o Deus dos céus, é o que ele está dizendo aqui, ó. Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus sustentará um reino. Está falando já de Cristo. Então nós já esse sonho da Nabucodonosor está se cumprindo, irmãos. Se cumprindo e estão ainda para se cumprir. Quero ressaltar aqui o que é que nós estamos fazendo ao ver as pessoas sendo mortas. O que é que você está fazendo diante das situações críticas, difíceis que você tem enfrentado? E aqui nós possamos ver no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 35, vai relatar que Jesus com seus discípulos estava no barco. Os discípulos do barco, levantou-se uma grande tempestade, e o texto vai relatar que o barco estava sendo levado pelo vento, as ondas levavam para um lado e para o outro, e o barco estava para se afundar. Os discípulos naquela situação já não sabiam o que fazer. Olha o que diz o versículo 37 do Evangelho de Marcos, capítulo 4. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Irmãos, aqui nós vemos os discípulos pedindo socorro a quem? A Jesus. Quem que os discípulos tinham naquele barco? Só Jesus. Eles ali estavam vários dentro do barco. Jesus estava lá também. Só que eles foram pedir ajuda a Jesus. Quem que Daniel vai pedir ajuda? Aos seus companheiros. Quem que os discípulos vão pedir ajuda? A Jesus. Quem nós devemos pedir ajuda? A Jesus. Quem nós possamos pedir? Nossos companheiros, nossos comparsas de oração, que entendem, irmãos, que falamos a mesma língua, espiritualmente falando, que tem crente por aí, irmãos, ou irmãos que não dá para você falar. Tem coisas que você não pode falar com qualquer pessoa. Em vez de falar, não, eu vou orar, eu estou em oração, eu vou interceder por você, eu vou te ajudar, e Deus vai revelar. Ao contrário, aí, desanda tudo. Você tem que saber com quem se compara. Nesse caso, se você não tiver ninguém, pode acontecer uma situação que você não tem ninguém. No caso dos discípulos aqui, quem os discípulos foi despertar? Quem estava nesse barco? Jesus. Quem está no teu barco? Jesus. A quem você pode ir lá e chamar? Jesus. E ele falou: Senhor, tu não se importa? Ele falou: não, claro, eu me importo com vocês. Imaginando Daniel chegando para aqueles homens, e aí vamos orar, todos nós vamos orar. Para que mesmo, Daniel, você quer que ora? É para que Deus revele o mistério. E aqui nós vemos os discípulos chegando para Jesus e falando: Senhor, tu não se importa que nós pereçamos? Jesus se levantou, se despertou e falou para a calma, e Moisés falou para o mar toda agitada, vá do lado para o mar, levava o barquinho lá.
É o que acontece com nós às vezes, irmãos. Várias situações o diabo vem. Esse mar violento aí, o diabo é violento. Ele vem, joga para lá, vem uma luta de lá, vem o problema de cá, nós vamos para lá, vá. E tem uma tenda ali, tá assim, é para lá. É como o vinho vai lá no mar, não busca Jesus. E aqui nós vemos os discípulos já meio cansados, pegando todos os meios, e ele chama: Jesus, mestre, tu não está vendo? Desperta e ajuda-nos. O que ele disse? Mestre, não importa que perecemos. E Jesus: eu importo. Sim, eu importo. Foi lá: calma, mar. Emudece, mar. O mar. Quem venceu o Satanás foi Jesus. Amém? Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele entrou no inferno, pegou a chave do inferno e da morte. Ele venceu a morte. O rei Nabucodonosor falou assim: eu vou matar a morte, vai matar. Não é assim? E o diabo pensa também: eu vou matar, eu mato. Pois Jesus falou: eu venci a morte. Jesus veio e venceu a morte. E hoje, quantos estão atemorizados? Imagina como todos naquela época, estava todo mundo com temor e com medo, porque estava sendo procurado para morrer. A Bíblia diz que o diabo está como um leão, caçando, rugindo, para estraçalhar, para destruir, buscando a quem a devorar. Esse rei estava furioso, buscando a quem devorar. Entende? E nós, irmãos, que temos o Espírito de Deus, que temos a revelação do Evangelho, que temos Jesus, temos de nos posicionar, temos de clamar: Senhor, o mundo está perecendo. Senhor, tem misericórdia do mundo. Senhor, tem misericórdia da humanidade. Shirabra cai, de obranai. Jesus tem misericórdia. Ele tem o domínio, ele tem o poder sobre tudo e sobre todos. E disse que ele mandou o mar emudecer. E o mar emudeceu. E disse ao vento: aquieta, vento. Aquele vento. Os ventos, irmão, esse vento, esse mar, aqui as lutas. Não tem os problemas de tempestade. É enfermidade, é luta, é problemas de finanças, é tantas coisas. Aí Jesus fala para o vento: aquietou-se e se fez grande bonança. Aleluia. Você viu aí quando Daniel entrou lá para falar com o rei? Ele relatou todo o sonho, a interpretação do sonho. Depois você lê o capítulo todinho, capítulo 2 de Daniel, ele revelou tudo ali. E o texto vai relatar que Daniel foi dado muitas honras para Daniel. Se tornou ser primeiro-ministro, governador de toda a nação. Aleluia. Foi honrado. Foi honrado. Deus quer nos honrar. Deus quer te honrar. Mas para isso você tem que fazer por merecer. Porque Ele já fez, irmãos. Ele já fez. O Espírito de Deus está sobre ti, está sobre mim. Amém? Está sobre nós. Amém? E para terminar, se você ir lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, lá, quando o apóstolo Paulo começa a falar a respeito da guerra, que é contra demônios, contra principado e potestade, no final ele fala assim: ora por mim, para que seja me dada palavra, a revelação da palavra. Ora por mim, para que eu possa exercer o meu ministério. Você vê aí, Jesus também pedindo oração. Nós lemos no capítulo 26, Jesus pedindo oração para os seus discípulos. Que hora que Jesus estava, irmãos? Na hora da angústia, na hora da morte, na hora da dor. Ele foi e pediu oração para os seus discípulos. Entendeu? Orai, vigiai comigo. Sim ou não? Nós vemos o apóstolo Paulo pedindo oração para os santos, para a igreja de Éfeso.
Nós vemos os discípulos chamando por Jesus. Nós vemos Daniel chamando os seus companheiros para chamar pela misericórdia de Deus. Nos colocamos de pé. Pai, no poder do teu nome, em nome de Jesus Cristo, nega a sua de calabanai de coldequei de colobossuí. Queremos nesta noite, ó Pai, entender a tua palavra, que a tua igreja entenda, ó Pai bendito, que sobre nós está o teu Espírito Santo, sobre mim está o teu Espírito, e que nós devemos, ó Pai, se posicionar e proclamar esse Evangelho, que seja em oração, em louvor ou em pregação da tua palavra, que nós não ficamos quietos, adormecidos ou parados, mas que nós se posicionamos, ó Deus. Oh Senhor, desperta-nos, ó Pai. Quebra naga suíde, quebrai, tenha misericórdia, Senhor Deus. Tenha compaixão, ó Pai Santo, Deus e poder. Oh bendito, possamos cantar aquele louvor. Coloca aí o primeiro louvor que cantou, Joaquim. Eu me rindo. Aleluias. E levantamos nossas vozes. Oh Santo, poderoso, alega cheio que vem o vento de poder, o vento sobrenatural, e venha sobre nós. Aleluias. Glorificado é o teu nome, Jesus. Exaltado é o teu nome, Jesus. Glorifica-te, Senhor. Exalta-te, Senhor, Deus de poder, Deus de glória. Aleluia. Levanta a sua voz aí.
poder, tu és o poder. Contigo mora a luz. Tu és a vida. Espírito de morte, ó Pai, seja detido, seja repreendido no poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Espírito de medo, fora. Imaginamos ou afirmamos na palavra que durante esse período estava o espírito de morte correndo por todo o país, por toda a Babilônia. Mas de repente o Espírito de Deus se levantou e revelou o mistério, e Abra cai de cai veio o espírito de vida e parou aquele espírito de morte. Aleluia, aleluia. Assim também é. E quem vai parar a morte que está sobre este mundo, sobre a humanidade, é a igreja do Senhor, é o Espírito Santo que está sobre a igreja, que está sobre mim, é que não basta. Aleluia, em vidas que estão condenadas à morte, mas através da pregação, através do Espírito de Deus, através da luz, através de Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo, esse demônio da morte, ele é detido, ele é parado, ele é barrado. Aleluia. Se nós orarmos, tomarmos essa palavra, com certeza Deus fará, porque não mudou. Amém? Dê um aplauso ao Senhor.